Olá, meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui no canal Espiritismo em Pauta nós vamos apresentar um vídeo para falar hoje sobre a maneira de se contatar os espíritos, porque para tudo há que se ter uma maneira na vida, uma maneira de agir, uma maneira correta, então não poderia ser diferente no contato com os espíritos, não é? Aliás, os próprios espíritos orientam isso a um questionamento feito por Allan Kardec. E todo esse material que nós vamos trazer no vídeo de hoje, ele tem relação com essas orientações dadas pelos espíritos ao nosso codificador, ao codificador do Espiritismo, Allan Kardec, né? Ao nosso irmão codificador. E para nos colocarmos então em contato com os espíritos de uma forma proveitosa, atingindo nossos objetivos, com uma condição segura das reuniões, é necessário sabermos como evocar os espíritos, qual a linguagem a ser utilizada, a natureza das perguntas que podemos lhes dirigir, e isso tudo naturalmente se inicia pelo estudo da teoria, segundo o ensino próprio Allan Kardec, para só depois então criarmos condições para participarmos dessas reuniões ou participando poder identificá-las na prática, no contato com os espíritos. Há que se ter muito cuidado, e nós já sabemos disso, muito cuidado mesmo na nossa participação nas reuniões espíritas, não é? Ou na reunião espírita no seu conjunto. Pois nas reuniões frívolas, por exemplo, em que os participantes e até o médium se entrega, ou todos se entregam ali a ela sem a necessária circunspecção, os iniciantes não vão encontrar ali naturalmente elementos de convicção, porque nessas reuniões poderão se equivocar singularmente quanto à natureza dos seres do mundo espírita. Seria assim como julgar toda a população de uma cidade pelos moradores de um dos seus bairros, e aí o errado será tomado pelo certo. Me lembro que um amigo meu estava me falando que o espírito guia, através de um dos médiuns da casa, teria dito que a reunião espírita teria a presença ali dos espíritos iluminados durante o andamento do trabalho, e que depois disso eles fossem embora, porque aí os seres trevosos tomariam conta da casa. Achei estranho, né? Achei estranho, mas foi a orientação que ele recebeu. E acatava. Ele, o grupo, acatava. Estranho. Não estudaram a doutrina espírita. Leram, mas não estudaram a doutrina espírita. Não estudaram esse capítulo do Livro dos Espíritos, né? Não estudaram o Livro dos Médiuns, toda a tratativa no Livro dos Médiuns quanto à manifestação dos espíritos na prática, né? Então nós precisamos estar alertas a isso, porque no centro espírita é desnecessário, por exemplo, o uso de qualquer fala cabalística ou algum mantra para a evocação dos espíritos. Tem casa espírita que obriga o palestrante, obriga a pessoa que vai fazer uma prece ou o convidado, já é até avisado, eu já fui avisado, precisa rezar um Pai Nosso, precisa rezar uma Ave Maria. É obrigatório, é a orientação dos guias, né? Nem sempre horas cabalísticas, então, existe para a comunicação dos seres infernais, conforme nós dissemos. Isso não existe. As reuniões, porque os espíritos sofredores vêm à casa espírita muitas vezes em busca do socorro de que necessitam. Os obsessores, para ali admitidos, é porque têm necessidade de esclarecimento, de renovação na sua condição de espírito imortal que é, e naturalmente apresentou no íntimo da alma, no íntimo do espírito, uma manifestação nesse sentido, um enfado com a dor que provoca nos outros e por consequência provoca em si mesmo. E nesse pequeno hiato, os espíritos então recolhem a criatura para a devida orientação, né? As reuniões podem ser diárias, naturalmente, lembrando, porém, que os espíritos censuram o apego às coisas desse mundo. E da mesma forma, recomendam que nós não descuremos dos nossos deveres impostos por nossa posição social, né? Porque isso faz parte das nossas provas. Então, muitas vezes a pessoa tem um compromisso urgente, urgentíssimo, familiar, profissional, social, necessário para a sua vivência, né? Para as suas necessidades, enfim, para as da sua família, e às vezes por fanatismo, eu vou colocar entre aspas, fanatismo, vai às reuniões e deixa os seus deveres sociais, os deveres familiares, e os espíritos censuram isso, assim como censuram então o apego às condições, às necessidades físicas, tão somente. Então não há lugares fatídicos, também os espíritos ensinam isso através da literatura espírita, que não há lugares fatídicos para as comunicações espíritas.
Deve, entretanto, evitar-se aqueles que chocam a imaginação e despertam superstições, até mesmo em relação à decoração e aos odores. Tem centro espírita que tem umas flores que cheiram forte, né? Cheiram forte, ou umas decorações colocadas nas paredes que chegam mesmo a assustar, especialmente na penumbra. Isso não é recomendável, isso não agrega em nada, pelo contrário, atrapalha especialmente os incipientes, né? Os iniciantes. Os bons espíritos vão a toda parte onde um coração puro chama para o bem. E os maus, esses não estão nem aí, por assim dizer, né? Não tem predileção senão pelos lugares onde encontram afinidade. Se as pessoas lá são fofoqueiras, maledicentes, enfim, eles se sentem bem com isso, vão lá e incentivam a que se prossiga dessa maneira. Eles fogem dos lugares onde a coisa é séria e respeitosa e, naturalmente, isso precisa ser corrigido. E a partir do próprio espírito, conforme eu disse anteriormente, quando ele der uma brecha, os espíritos socorristas vão auxiliá-los para a sua melhora, para a sua renovação. As reuniões espíritas, porém, ainda que habituais, podem ocorrer em lugares diversos, já que para os espíritos a mudança não seria assim um entrave. Mas, por um outro lado, se é indiferente à escolha do local, não é conveniente mudá-lo assim desnecessariamente, pois o fluido vital de que cada espírito errante ou encarnado é, até certo ponto, um foco que irradia em seu derredor pelo pensamento. Um local habitual para as reuniões é repleto desse fluido, ainda formando a atmosfera moral de uma aura protetora que impede o acesso dos espíritos temporariamente maus. Por exemplo, o passe espírita nas casas que tem cabine espírita deve ser aplicado só nas cabines espíritas, justamente por causa dessa condição áurica, fluídica, terapêutica para as pessoas que vão em busca do socorro. E a casa espírita que não tem cabine de passe, tem sempre um local ali, um cantinho na casa onde as cadeiras são colocadas para que as pessoas se assentem e os passistas então ministrem os passes. Aquele local é uma cabine etérica em que os espíritos atuam e trabalham em socorro dos necessitados através dos médiuns passistas, por exemplo, né? Apenas a título de exemplo. A melhor maneira de se evocar os espíritos é fazê-lo diretamente, pondo-nos assim em relação direta com ele, né? Ao invés de deixarmos então a porta aberta para que qualquer espírito se comunique, pois ficaríamos então voluntariamente sujeitos a qualquer um, né? Aliás, acontece o mesmo aqui, numa assembleia qualquer em que a palavra não é dada especificamente a alguém, ficando então em aberto para quem dela quiser tomar, né? Uma verdadeira bagunça então fica desde logo estabelecida. Nas reuniões físicas é assim, nas reuniões espirituais não poderia ser diferente, né? Nós aprendemos lá na nossa casa espírita que nós devemos primeiro evocar os guias e mentores espirituais da casa, caso esses tenham o hábito de se manifestar, né? Mas sempre evocar os guias dos médiuns, pois esses todos fazem parte então do contexto dos trabalhos e ordenam por si a manifestação dos demais espíritos. Então o médium deve sim permitir sempre que o seu guia espiritual se manifeste, porque todos os demais que vierem naquela reunião se manifestar através dele, o farão através do seu próprio guia espiritual, que irá desde logo, por assim dizer, ser um escudo protetor, né? E um fiel intermediário entre o espírito manifestante e o próprio médium a dilatar as necessidades daquele espírito através do verbo. Por uma outra condição, há que se considerar que a necessidade de se evocar este ou aquele espírito em específico é a de que, sem um apelo direto, nenhum espírito tem assim um motivo para vir até nós, a não ser o nosso guia espiritual, repito, né? O guia dos médiuns, né? Por exemplo, não, deixa eu melhorar isso aqui. Todos os espíritos podem ser evocados, bons, maus, recém-desencarnados, obscuros, parentes, amigos, encarnados, indiferentes, e virão sempre que não se lhe opuserem restrições.
porque nem sempre os espíritos obtêm naturalmente permissão para as comunicações, e é bom que se saiba disso. Entre as causas que podem impor um obstáculo à manifestação dos espíritos, estão aquelas relacionadas com as ocupações e missões a que se entregam, ficando, pois, a visita então adiada, né? Outros têm situação difícil no mundo dos espíritos e nem sempre podem atender aos apelos. Às vezes, a dificuldade é devido à falta de afinidade fluídica entre o médium que se toma para as comunicações e o espírito evocado, sem esquecer, então, de que o grau de desenvolvimento da faculdade mediúnica do médium tem influência ímpar nas comunicações e que, por outra, nem sempre os espíritos querem se comunicar, pois que não estão naturalmente às nossas ordens, repetimos, né? Enfim, falamos aqui do conteúdo recomendado por Allan Kardec para que nossas evocações nas reuniões espíritas atraiam espíritos honestos que venham nos orientar mais e melhor quanto à relação que devemos nutrir com eles, para que essas relações, então, sejam realmente proveitosas e seguras para todos nós. É um vídeo rápido, relativamente rápido, né? E que reproduz os ensinamentos trazidos na literatura espírita, que todos nós devemos, além de ler, estudar e, estudando, praticar. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos com seus amigos espíritas, porque o vídeo é espírita, e vamos adiante.